Levítico 21, Deus vai dar diretrizes para o sacerdote. O sacerdote, aqui na lei, na antiga aliança, ele era aquela pessoa que intermediava entre o homem e Deus. Quando o homem queria falar com Deus, o homem fazia isso através do sacerdote, oferecendo sacrifícios, né? E o sacerdote levava a Deus. E quando Deus queria falar com o homem, Deus falava através do profeta. Deus falava com o profeta e o profeta transmitia para o povo. Assim diz o Senhor. Então, esse sacerdote, como quem ia intermediar o homem a Deus e como quem ia ser esse símbolo, essa tipologia do que Cristo seria por nós, ele deveria ser uma pessoa exemplar. Então, Deus dá diretrizes, como que ele deveria se vestir, qual deveria ser o comportamento dele, quais são os rituais de purificação, casamento. O 22 vai falar sobre coisas sagradas, né, e coisas imundas, e vai mostrar especificamente que esses animais que deveriam ser oferecidos em sacrifício, eles tinham também que passar por todos uns parâmetros, exigências do próprio Deus. E isso tudo remete ao sacrifício de Jesus. Então, muita gente não entende, ainda mais hoje que nós vivemos aí nessa era do veganismo, né, nessa superproteção pelos animais, as pessoas criticam muito, por exemplo, essa exigência de Deus no sacrifício de animais. Então, nós estamos falando de uma época que Jesus ainda não havia nascido, o sangue de Jesus ainda não havia sido derramado para a purificação do homem, e o homem, para não morrer, cada vez que pecava, Deus permitia substituição. A lei de Deus é: a alma que pecar, esta morrerá. Então, para a alma que pecou não morrer, não derramar o seu próprio sangue, Deus permitia que um animal, sendo uma criação inferior, entre o homem e o animal, Deus então pedia que o animal fosse esse substituto. E lembrando que esse cordeiro que era imolado, que era sacrificado no lugar do homem, ele era, na verdade, só uma sombra, um desenho, né, que já estava apontando para o Calvário, para a morte de Jesus, que, na verdade, sangue de animal nunca perdoou, nunca purificou, segundo o livro de Hebreus, capítulo 10, nunca perdoou o pecado de homens. Isso tudo já apontava para o sangue de Jesus. Então, quem sempre perdoou pecados é o Cordeiro de Deus, que Apocalipse diz que ele já estava morto desde a fundação do mundo, ou seja, já estava nos planos de Deus, porém ainda não estava revelado. Então havia uma exigência e nós vamos ver que esse sacrifício perfeito, desse Cordeiro perfeito, vai se cumprir em Jesus. Levítico 23 vai falar das festas obrigatórias para a nação de Israel. Então, Deus, como o Deus desse povo, se preocupava com todos os detalhes da vida deles, desde os relacionamentos, desde a pureza, a higiene, até a saúde física mental. Então, as festas, além de lembrar rituais, além de lembrar agradecimento, além de todos os parâmetros espirituais, a festa também tinha esse outro lado emocional, esse outro lado psíquico, né, de manter essa nação bem emocionalmente. Então, essas festas traziam muita alegria para a nação de Israel. Então, tem festas que o Senhor estabeleceu e elas também eram desenho, tipologia que iria acontecer com Cristo. Então, a festa que todo mundo sabe, né, a que mais lembra Jesus é a festa da Páscoa, onde o cordeiro era imolado, né, e a Páscoa lembrava a saída do povo da terra do Egito, na noite em que o anjo passou matando os primogênitos e os primogênitos de Israel foram poupados. Então, Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascual que foi morto para nos livrar da morte eterna. Vai falar também da festa das primícias, que era quando o povo terminava de fazer a colheita, eles traziam primeiro molho
né, por isso primeira primícia, e ofertava ao Senhor, levava para o santuário, e íamos agradecer também pela colheita, pela chuva, e Jesus também é a nossa primícia. Jesus, a Bíblia diz no Novo Testamento que ele é a primícia dos que dormem. Por quê? Porque Jesus ele ressuscitou e para nunca mais morrer. E nós também ressuscitaremos para nunca mais morrer. Vai falar da festa do Pentecostes, que vai se cumprir lá no livro de Atos, capítulo 2. Então, Pente é 50 dias após a Páscoa, Pentecoste, 50 dias. Então, era a festa da colheita. E nesse Pentecoste vai se cumprir a grande colheita lá no livro de Atos, no capítulo 2, quando o apóstolo Pedro, pregando, ganha quase 5.000 almas no total que se renderam a Cristo no dia de Pentecoste. Levítico 24, Deus vai falar para Moisés sobre o combustível que manteria o candelabro aceso. Ele era como uma luz dentro do tabernáculo, né? E Deus vai falar que deveria ser um azeite puro. E sobre o pão também, que estaria sobre a mesa dos pães, que eram 2 objetos que ficavam no lugar santo. Deus fala que tipo de farinha deveria se fabricar. Então, lembrando assim, desses detalhes, como que Deus faz questão de mostrar todos os detalhes desses objetos, de como deveria ser um Deus zeloso, um Deus santo, né? E lembrando que cada objeto do tabernáculo aponta para a pessoa de Cristo. E a maior ilustração sobre Cristo no Antigo Testamento é o tabernáculo, desde o pátio até o lugar santo e o lugar santo dos santos. No pátio, o altar do holocausto representando a cruz, a bacia representando a limpeza através do sangue de Jesus ou pela palavra de Deus. No lugar santo, o candelabro representando Jesus como a luz. Ele diz, eu sou a luz do mundo. E para os seus seguidores, ele diz, vocês são a luz do mundo. E sobre o pão, que também ficava ali nessa segunda parte, que era o lugar santo, Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E atrás da cortina, no lugar santo dos santos, representando a encarnação de Jesus, quando ele se faz carne e habita no meio de nós. Porque a Arca da Aliança, ela simbolizava isso, a presença de Deus no meio do povo. E o nome dele será Emanuel. Então, Jesus é este Emanuel, o Deus que habita no meio de nós, né? E hoje dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo. Levítico 25, Deus vai falar sobre o ano de descanso. Então, além do dia de descanso, que era para as pessoas israelitas, Deus ali protegendo da avareza, protegendo do cansaço físico, do estresse físico. Deus pede que todo israelita, como um sinal até de aliança entre Deus e Israel, em Êxodo 31:13 diz isso, que a guarda de um dia para descanso seria uma aliança entre Deus e Israel. E agora Deus vai pedir também para que eles guardem um ano na terra, né? A agronomia vai mostrar isso, que é necessário que a terra tenha esse período de descanso para um novo cultivo, né? Para a revitalização desse solo. Então é Deus mostrando o seu cuidado para a nação. Quando ele fala de guardar esse dia, né, o sábado, por exemplo, algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, mas no Novo Testamento, Jesus ele era até mal compreendido, né, pelos judeus que via Jesus fazendo coisas normais no sábado e eles criticavam que Jesus não guardava o sábado. Então, o que Jesus mostra para nós na graça sobre esse dia de descanso? Ele mostra que os judeus estavam colocando o sábado como algo superior, como algo necessário para a salvação, e ele vem refutando isso. Ele disse, olha, eu criei um dia de descanso para o homem, e não eu criei o homem para o sábado. Então, Jesus mostrando que ele é superior ao sábado, que a graça é superior ao sábado, que o homem precisa descansar, mas que guardar esse dia como se fosse um dia mérito para a salvação, e isso anula o poder da graça de Deus. Então,
Como isso se cumpre na pessoa de Jesus? Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. Ele convida: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Jesus é o nosso descanso. Hebreus capítulo 4 vai falar sobre isso, que nós achamos esse repouso, nós encontramos esse repouso para nossa alma. Jesus é esse descanso. E o ano do jubileu é aquele 50º ano. A cada 50º ano era como se fosse um ano da gratidão. As dívidas deveriam ser perdoadas, os escravos deveriam ser libertados, né? Quem havia perdido terra, por exemplo, por causa de dívidas, deveria resgatar, e para isso havia o resgatador, né? Aí no versículo 25, por exemplo, mostra isso, que tinha um parente que podia fazer isso, resgatar essa terra de alguém que havia perdido. E onde que nós vamos ver isso como exemplo? Lá na história da Ruth, né? A Noemi tinha perdido a sua terra, mas aí ela tem um resgatador mais próximo, que é Boaz. Boaz, então, ele é esse parente que vai resgatar. Onde isso se cumpre em Jesus? Jesus é o nosso remidor fiel. Ele é o nosso Boaz. Nós estávamos perdidos, nós estávamos entregues à ira de Deus, nós estávamos condenados à morte eterna, nossa alma estava vendida pelo pecado, mas Jesus nos resgatou. Jesus é o nosso remidor fiel. Levítico 26 e 27, e aqui se encerra o livro do Levítico. Deus vai relembrar o que ele já havia dito nos 10 mandamentos, acerca de não fabricar imagens, ídolos, e Deus vai lembrar esse povo que a bênção deles dependia totalmente da obediência. Então, tudo que a gente ler depois que aconteceu com a nação de Israel, nós vamos ler a partir do livro de Josué, Juízes, nós vamos ler cativeiros da Síria, cativeiro babilônico, nós vamos ver o povo sofrendo muito, mas é muito sofrimento mesmo. E para entendermos o que o povo vai sofrer, a gente tem que entender esse capítulo 26, que Deus havia dito tudo para eles: ó, se vocês guardarem esses mandamentos que eu estou ordenando para vocês, essas minhas diretrizes, eu vou mandar chuva, ou seja, vocês podem até plantar, mas se não chover, vocês não têm comida, né? Nós estamos falando de um tempo que não tem indústrias, não tem armazenamento de alimentos, estoque de alimentos, que o povo dependia totalmente da chuva para comer. Então, a promessa de Deus é: eu vou mandar chuva, eu vou colocar paz na terra, os inimigos vão fugir de vocês, vocês vão comer com alegria da colheita de vocês, eu vou estar no meio de vocês. Aí, a partir do 14, ele diz: mas se vocês não me ouvirem, se vocês não guardarem, se vocês desobedecerem, aí ele vai dar uma lista do que ele vai fazer. Entende? Ele vai colocar tudo que vai acontecer lá na frente, é como se o povo tivesse esquecido desse capítulo 26. Então ele vai dizer isso: seus inimigos vão perseguir vocês, vocês serão levados para o cativo. É interessante até aí o versículo 29, vocês vão comer a carne do próprio filho de vocês. Tem um período na história de Israel que eles ficaram cercados, né, por nações ímpias, e a cidade ficou toda fechada, que não tinha nada que comer, as mães trocavam seus próprios filhos. Então, até nisso Deus avisa aí no capítulo 26. Ele diz: ó, se vocês não fizerem, as nações vão se levantar contra vocês, vocês vão passar fome, os filhos de vocês serão vendidos como escravos. Então, olhando a paternidade de Deus, o que a gente percebe aí nessas suas orientações acerca da desobediência? Quando uma mãe diz para o filho assim: olha, minha filha, meu filho, se você me obedecer, eu vou te dar isso, nós vamos viajar, eu vou te dar aquele brinquedo. Mas se você não fizer direitinho, se você não tirar boas notas, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo, eu vou cortar aquilo. Então, a intenção pedagógica de Deus é colocar mesmo no ser humano uma memória, tipo: olha, é melhor obedecer, é melhor a gente obedecer, porque se obedecer nós teremos tudo com o nosso Pai.
e ele trata o ser humano com o mesmo relacionamento, com esse relacionamento, né, de paternidade entre pais e filhos. Por isso ele ensina a gente a orar: Pai nosso que estais no céu. Então, o filho, quando é obediente, ele tem tudo com os pais. Então, Deus, ele usa a mesma linguagem e vai terminar aí falando de votos, né, e de resgate de coisas consagradas e sobre o dízimo ou a dízima, né, que é uma 10%, uma parte, né, a 10ª parte do que a pessoa ganharia dos lucros, né? Aí nós estamos falando de plantio, de colheita, né? Que era para ser devolvido como gratidão a Deus. É isso aí, meus irmãos. Finalizamos hoje, então, o 3º livro da Bíblia. Deixa eu interagir com vocês. Quem puder, escreve aí nos comentários. Resuma numa única palavra. O livro do Gênesis, uma palavra. O livro do Êxodo, coloque outra palavra. E o livro do Levítico, coloque outra palavra. Vamos lá? Sem consultar o Google? Forte abraço para vocês.